Segunda-feira, 18 de março de 2019, está no ar Imaculada Notícias. E na edição de hoje você vai conferir que o governo arrecada 2,377 bilhões à vista com leilão de 12 aeroportos e mais. Bolsonaro embarca para os Estados Unidos. INSS muda as regras para comprovar atividade rural. Luto por Christchurch e Papa Francisco sejam generosos em doar. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. E o presidente Jair Bolsonaro embarcou na manhã deste domingo para os Estados Unidos. Na primeira viagem internacional do mandato, Bolsonaro vai se encontrar com o presidente Donald Trump com a intenção de fortalecer os laços com o segundo maior parceiro comercial do país. A matéria da FPBR. O presidente Jair Bolsonaro partiu na manhã deste domingo para os Estados Unidos. Entre a comitiva estão presentes 6 ministros, entre eles o da Justiça Sérgio Moro e da Economia Paulo Guedes, além do deputado Eduardo Bolsonaro. Na primeira viagem oficial aos Estados Unidos do mandato, Bolsonaro deve ser recebido na terça-feira na Casa Branca pelo presidente Donald Trump. Na noite deste domingo está programado um jantar com formadores de opinião, incluindo o antigo conselheiro de Trump, Steve Bannon, e o escritor Olavo de Carvalho. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. E o governo federal realizou hoje o leilão de 12 aeroportos e arrecadou mais de 2 bilhões de reais do que o valor inicial proposto. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado nas redes sociais. Dos aeroportos rendeu 2 bilhões e 377 milhões de reais. Quase 11 vezes o mínimo fixado pelo edital, que foi de 219 milhões de reais. Os aeroportos foram agrupados em 3 blocos, por regiões. No Nordeste, foram concedidos os terminais de Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte, no Ceará, e Campina Grande, na Paraíba. O grupo espanhol Aena venceu a disputa, com um lance de 1 bilhão e 900 milhões de reais, com ágio de mais de 1000%. O bloco Sudeste, com os aeroportos de Macaé, no Rio de Janeiro, e de Vitória, foi arrematado pela Suíça Zurich Airport, com oferta de 437 milhões de reais, ágio de 830%. Já o bloco Centro-Oeste, formado pelos aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no Mato Grosso, foi arrematado pelo consórcio Aeroeste por 40 milhões de reais, ágio de mais de 4.700%. Mas realmente superou, acho que todas as expectativas, foi um resultado muito interessante que demonstrou para nós a confiança do investidor estrangeiro na condução da política econômica, a confiança no país, que é a confiança que nós temos. Os aeroportos devem receber investimentos de 3 bilhões e meio de reais. Os grupos vencedores terão que realizar melhorias nas condições dos terminais. Esta foi a 5ª rodada de concessões de aeroportos da Infraero, iniciadas em 2011. Até agora, 22 aeroportos foram privatizados, incluindo o maior deles, o de Guarulhos. Os aeroportos que estão já na mão de empresas privadas tiveram muitos investimentos, o que a Infraero não tinha condições de fazer. Então você tem um investimento muito alto, que não estava sendo feito, e uma qualidade que vai ser exigida. O diretor do Fórum Brasileiro do Transporte Aéreo discorda das concessões. O que vai acontecer é que o empresário vai dar um jeito de dizer, pera um pouquinho, eu é que não vou ficar perdendo o meu tempo e meu dinheiro com esses aeroportos que não dão lucro. Para o ano que vem, outros 22 aeroportos serão leiloados. O governo defende que as concessões trarão mais investimentos e melhor qualidade aos terminais. O usuário não é usuário de um aeroporto, ele é usuário do sistema de aviação. Ele quer embarcar no aeroporto bom e quer desembarcar em outro aeroporto em condições excelentes também. Então, esse é uma premissa que está por trás da modelagem em blocos. E agora tratando sobre o INSS, que anunciou hoje mudanças nas regras para comprovar a atividade rural na hora de pedir
benefícios. Esta matéria da TV Brasil. A partir do próximo dia 20, o trabalhador do campo que pedir aposentadoria vai ter que apresentar apenas uma autodeclaração. Basta ele ir a uma agência do INSS com documentos sem intermediários. Essa autodeclaração será validada pelo próprio INSS depois do cruzamento com as bases de dados dos sistemas de agricultura familiar e do próprio governo. O processo será feito automaticamente e o formulário pode ser preenchido na internet, no site inss.gov.br ou pessoalmente em todas as agências da Previdência. Estamos simplificando o procedimento de concessão de benefícios previdenciários ao segurado especial, ao trabalhador rural brasileiro, que não precisará mais de declaração sindical e nem se deslocar a qualquer outro órgão com o objetivo de comprovar a atividade rural. Basta que compareça ao INSS com sua autodeclaração e todo o restante do trabalho será feito de forma automatizada por meio de cruzamento de informações do governo. Esse processo de simplificação foi previsto numa medida provisória publicada em janeiro. E a ideia é que, à medida que os sistemas do INSS sejam preenchidos com informações do trabalhador, a comprovação da atividade rural seja diferente, feita exclusivamente por dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais. E moradores de Christchurch, na Nova Zelândia, depositaram flores em frente às mesquitas onde um atirador abriu fogo contra fiéis na última sexta-feira em Paris. Em Paris, a Torre Eiffel teve as luzes apagadas em forma de luto. As luzes da Torre Eiffel se apagaram. A escuridão foi uma homenagem às 49 vítimas do atentado em Christchurch, na Nova Zelândia. Nesta sexta-feira, um atirador de extrema-direita abriu fogo contra fiéis em 2 mesquitas. Abalados pela tragédia, moradores de Christchurch, a terceira maior cidade do país, depositaram flores em frente aos locais do atentado. O crime foi cometido justamente na sexta-feira, o dia sagrado do Islã. O agressor transmitiu a ação pelas redes sociais e foi preso. Ele teria se inspirado em outro atentado de extrema-direita, cometido na Noruega em 2011. E no próximo bloco você vai conferir protestos pelo mundo. Nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com Imaculada Notícias. E autoridades locais divulgaram que um israelense foi morto e outros 2 ficaram feridos em um ataque com faca e arma de fogo na Cisjordânia ocupada. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu que os terroristas responsáveis pelo crime fossem presos. Um israelense foi morto e outros 2 ficaram feridos em um ataque com faca e arma de fogo neste domingo. O atentado aconteceu na Cisjordânia ocupada e foi aparentemente cometido por um palestino. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu que as autoridades prendam os terroristas por trás dos ataques. Por outro lado, o Hamas, movimento islamita que controla a faixa de Gaza, elogiou a ação, apesar de não ter assumido a responsabilidade. De acordo com o porta-voz do exército, um homem apunhalou um soldado e pegou sua arma, antes de disparar contra 3 veículos. Os ataques palestinos com carros, facas ou armas têm sido esporádicos na Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967. Após o atentado, o exército israelense fechou o acesso à aldeia de Burqin. E a comunidade Nossa Senhora das Graças foi o local para o encontro de formação dos voluntários da Milícia da Imaculada no último final de semana. Vamos acompanhar como foi. Aconteceu no último sábado, dia 16, o encontro de formação para os voluntários da Milícia da Imaculada em Campo Grande, na comunidade Nossa Senhora das Graças, próximo às dependências da Rádio e TV Imaculada Conceição. Todo ano, a Milícia da Imaculada aqui em Campo Grande organiza o tempo de formação para os voluntários da Milícia da Imaculada.
E o objetivo é que eles conheçam mais a obra, onde fazem este serviço voluntário, que conheçam também um pouco a nossa espiritualidade, um pouco não, né? Que conheçam bem a nossa espiritualidade, por isso que temos estas manhãs de formação, que chamamos, né? Assim, onde a pessoa pode aprofundar sobre o carisma e o serviço que desenvolve. Muitos deles já são consagrados a Nossa Senhora, outros não, né? Então aí depois a gente faz a preparação também para eles se consagrarem a Nossa Senhora. Então, o objetivo, enfim, desta formação deste dia é para que eles possam aprofundar. O evento contou com a presença da equipe da sede da Milícia da Imaculada de São Bernardo do Campo, São Paulo. Helenice Zaqueu, da equipe administrativa da milícia, destaca que é preciso manter a chama acesa da evangelização e afirma que a consagração para o voluntário serve como alimento para o espírito. Sempre é necessário você reacender a chama. Então, são várias formas, né? Através de formações mensais, tanto assim na parte espiritual, quanto também na parte prática. A consagração, ela é o segredo, né? Ela é a essência de tudo. Porque não existe um membro da milícia sem a consagração. A consagração é o nosso alimento, é através dela que a gente vai alimentar toda a nossa experiência, nossa missão, as nossas tarefas, tanto como voluntário, como milite, como um funcionário, né, também que somos da obra. Então, ela é a essência da nossa espiritualidade. Às vezes a pessoa ela tem um preconceito de que você fazer voluntariado é porque você tem um tempo sobrando, mas não é isso, gente, né? Você fazer o voluntariado é porque você tem algo dentro do teu coração que te impulsiona e que você precisa repartir com o seu irmão. Natália Silva, representante da equipe de comunicação e marketing da milícia, também esteve presente no encontro e trouxe como conteúdo de formação o Consagrado em Ação, meditando a leitura do Apocalipse, voltar ao primeiro amor. Nesse encontro que está sendo realizado em Campo Grande, né, vai focar principalmente na questão do nosso primeiro amor. Qual é o nosso primeiro amor? Em primeiro lugar, o primeiro amor de quando a gente se converteu, de quando a gente conheceu Jesus Cristo, conheceu Nossa Senhora, de quando o nosso coração se abriu, que pode ter sido na nossa infância, na nossa juventude, na nossa fase adulta. A idade cronológica não faz diferença. Esse primeiro amor é o primeiro amor da conversão. E depois, a gente também vai procurar resgatá-lo sobre a consagração à Nossa Senhora. Como que está sendo a minha renovação? Todos os dias. Eu me consagro a ela, eu renovo essa entrega, eu seguro minha medalha milagrosa e me coloco como instrumento nas mãos de Nossa Senhora. Qual que é a importância disso na minha vida? Então, esses são os pontos em que a gente vai procurar destacar mais. E aí a gente pensa no colaborador da Milícia da Imaculada, né? Que é uma pessoa que se coloca como instrumento, mas também é uma pessoa que vivencia essa graça na sua vida. É receber e propagar, receber e compartilhar. E entrar um pouco na lógica de Deus, né? Que quando a gente divide, compartilha, a gente está multiplicando. Você que faz parte da nossa família consagrada, né? Você está fazendo exatamente isso, está se lançando nesse mistério de Deus, está fazendo essa experiência e possibilitando que outras pessoas também façam. Por isso que é importante a gente ser muito fiel na nossa doação mensal, que permite que os meios de comunicação evangelizem, na nossa oração diária e na renovação dessa consagração à Nossa Senhora, que é a base para todo apostolado da Milícia da Imaculada. E o Senhor nos ensina, dai-vos será dado, sejam generosos em doar. Palavras do Papa Francisco ao celebrar a missa na capela da Casa Santa Marta. Il Signore ci insegna, date. Date e vi sarà dato. Siate generosi nel dare. Non siate tasche chiuse, siate generosi nel dare ai poveri, a coloro che hanno bisogno e anche dare tante cose, dare dei consigli, dare dei sorrisi alla gente, sorridere, sempre dare, dare. Date e vi sarà dato.
e vi sarà dato una misura buona, pigiata, colma e traboccante. Perché il Signore sarà generoso, noi diamo 1 e Lui ci darà 100 di tutto quello che noi diamo. E questo è l'atteggiamento che blinda il non giudicare, il non condannare e il perdonare. E essas foram as nossas informações de hoje. Eu te aguardo amanhã, 5h30. Um bom início de noite para você e salve Maria Imaculada. Até amanhã.